Olá, boa noite, tudo bem, André? Tudo bem, Andréia? Viviane? Quer dizer, Vivian? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar conversando sobre o projeto de lei da nova lei de execuções fiscais, né? Que é um projeto bastante interessante que muda de forma bem relevante alguns dos procedimentos que a gente tem hoje, né, na lei de execuções fiscais. O Zé já está entrando, tô vendo aqui o Vitu também presente. Olá, Vitu, olá, Clara Freitas. Sejam todos muito bem-vindos. Georgia também está entrando. Jefferson, boa noite, gente. E aí, como é que vocês estão com essa decisão louca da medida cautelar em ADC 84? O que vocês acharam disso tudo? Contem para mim. Olá, senhorita Laura, boa noite. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e admitir o Zé. Fátima, querida. Olá, Gabriel, tudo bem? Gente, eu já esperava essa decisão, esse referendo da ADC, mas eu confesso a vocês que fiquei assim, sofrida. Olá, Zé. Boa noite, minha amiga. Como vai você? Tudo em paz? Tudo em paz? Você já começa a nossa prosa falando da DC 84, já começa meio triste. Eu não É. consegui. Hoje eu estou fazendo sessão de van em todos os lugares que eu vou. Eu acho que eu estou com algum problema. Não, não é não. Não, é não. Hoje na A aula. indignação é grande. Não, amigo, na aula de IBMEC eu estava falando em mandado de segurança. Eu falei, gente, agora eu vou ter que abrir uma parte, vou ter que falar com vocês sobre a ADC 84. Temos que falar sobre a DC 84, né? Temos que falar sobre. A tempo e modo, com a Tati aqui com a gente chama um convidado. Temos que falar sobre a DC 84. Temos que falar. Com certeza. Não, senhorita Laura, a gente está falando aqui, na verdade, sobre uma. Houve uma ação direta, declaratória de constitucionalidade que foi ajuizada pela União Federal, pela AGU, com o objetivo de uniformizar o entendimento em relação ao decreto 11.374, que teria revogado o decreto 11.322 e repristinado um outro decreto que eu não me lembro o número, acho que é 8.624, mas o grande lance é o seguinte, no dia 30 de dezembro, tá, do ano passado, o Hamilton Mourão publicou um decreto que reduzia as alíquotas de PIS e COFINS sobre receita financeira pela metade, mas disse que essa redução ela valeria a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E veio um novo governo e publicou um decreto, o presidente Lula, já no dia 2 de janeiro, né, revogando... Inserção extraordinária. Em sessão extraordinária, ele revogou o decreto 11.322 e repristinou o decreto que trazia as alíquotas de 0,65% e de 4%, né, PIS e COFINS. Então, a grande discussão que se tem é sobre a anterioridade. Se você teria que observar a anterioridade nessa revogação ou não. E a AGU ajuizou essa ação com o objetivo de obter liminar para suspender todas as pessoas que estavam ganhando liminares, tá, para que não fosse feita a cobrança dessa alíquota majorada no mês de janeiro, ou seja, se respeitasse os 90 dias. A gente está falando de PIS e COFINS, é contribuição para a Seguridade Social, naturalmente só observa a anterioridade nonagesimal. Então, esses votos eles geraram bastante consternação em razão de diversas questões. Aí eu estou falando que eu estou chorosa aqui, em razão dessa questão, mas a gente não vai abordar isso nessa live, então a gente vai marcar uma outra live para a gente debater essa decisão que saiu hoje, que hoje formou o 9-2, né, do Supremo para poder manter a liminar que tinha sido dada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então foi basicamente, num resumo bem rápido da questão, isso que aconteceu, tá? Bem, gente, e aí, agora, nesse momento poético de nossas vidas, já mandando um abraço para a Michele, para a Duda, que eu vi que entrou, para o Iório, para o Ricardo, Cíntia, um monte de gente querida aqui com a gente, a gente vai começar a falar do PL 2488. O que é esse PL, meus amores? Esse PL ele é fruto de um trabalho que já foi sendo feito pelo Supremo, junto com o CNJ, junto com o Senado Federal, desde o momento que foi publicada aquele dado do INSPER,
em 2019, de que o contencioso tributário ele chegou a 5,4 trilhões de reais, ou seja, o equivalente à época a 75% do PIB. Todo mundo se assustou com esse número, falou, meu Deus, preciso entender que diabo é isso, por que existe esse valor absurdo. E, gente, olha, só vou focar com vocês uma coisa. É estupendo o número se a gente compara com o contencioso, por exemplo, em Portugal ou com o contencioso na Espanha. Gente, vocês não têm noção. Contencioso em Portugal, pelo que eu soube, era de 40, eles chamam de 4 mil milhões de euros, o que dá um valor bem menor do que o que a gente aqui tem no Brasil, tá? E na Espanha, 23 bilhões de euros. É nada, tá? Então, assim, comparativamente ao que a gente tem aqui, realmente, você compara e se choca. É claro que as realidades são distintas, existe uma série de regras processuais aí que impactam, mas realmente o número do contencioso assusta. E aí, em razão dessa questão, se criou uma comissão de juristas compostas por juízes, por procuradores, por auditores fiscais, e toda essa galera se reuniu com o objetivo de tentar sugerir projetos de lei que viessem a melhorar o sistema de uma forma ou de outra. Ah, tô vendo uma querida aqui, Vanessa Bluvol, beijo grande, querida, bom ter você aqui. Leia também, que sempre está lá no nosso Zap falando. Bom, então o que aconteceu? Essa comissão apresentou 10 projetos de lei no final do ano passado, lá em setembro, para o presidente do Senado. Esses projetos eles já foram atuados, tanto que o que a gente vai falar hoje é o PL 2488. Então, por favor, não ache que mudou a lei de execução fiscal, ela ainda não mudou, mas ela irá, tá? Porque esses projetos estão andando. Só para vocês terem uma ideia, o projeto de mediação ele já foi aprovado pelo Senado e está indo para a Câmara, tá? Então, esses projetos eles estão tramitando sim, tendo seus pareceres e etc. Pois bem, qual é o objetivo primeiro, né? Não existe o objetivo de reformar a Lei 6.830. Existe o objetivo de substituir. Vai haver uma revogação integral da lei, um novo sistema que vai estar sendo trazido por esse PL 2488, tá? E aí, a gente tem, claro, como todo PL, coisas boas e coisas ruins, tá? Aliás, Vanessa, em breve você vem aqui fazer uma live com a gente. Mas, bom, então, o que acontece? Esse projeto ele tem coisas boas e ruins. Acho que ele tentou corrigir um problema seríssimo. E aí eu queria até ouvir tua opinião, Zé. Porque a gente sabe que a execução fiscal da dívida ativa, seja dos estados, do município, da União, do Distrito Federal, ela é uma execução que serve para créditos tributários e não tributários. Isso já vinha previsto na Lei 6.830, não é novidade nenhuma, e ela passa a ser repetida novamente aqui nesse PL. Acontece que sempre houve uma dúvida muito grande com relação a esses créditos não tributários, quais seriam os benefícios ou as formas de tratamento desses créditos. Porque eles estão no limbo. Eles não são, a priori, regidos pelo Código Tributário Nacional, mas eles estão envolvidos na execução fiscal. Então, o que você pode fazer ou o que você não pode fazer? Eu tenho um colega que atua nessa parte de execuções, por exemplo, contra a ANP e o IBAMA. Eles ficam loucos, porque eles não têm regra. Então, eles dizem, Micaela, o que eu faço? Tem suspensão desexigibilidade? Não tem, etc. Então, assim, eu acho que esse PL, ele ajudou, de certa forma, quando no artigo 4º ele diz que você vai aplicar as regras de suspensão e de preferência do crédito tributário para os créditos não tributários. Confesso a vocês que eu achava melhor que se citasse o artigo, né? Suspensão nos termos do artigo 151 do CTN, preferências nos termos do artigo X, Y, Z do CTN, né? De forma que não haja nenhuma dúvida com relação ao limite de aplicação desses elementos. Mas acho que já foi um ganho. E um outro ponto que eu achei interessante aqui também tem que ver com prazo para envio do processo, quando ele acaba, quando você tem um lançamento definitivo, para a Procuradoria. Porque a gente sabe que a inscrição em dívida ativa é uma prerrogativa da Procuradoria, porque é a Procuradoria que faz a cobrança judicial do crédito tributário, né? E aí ele define como um prazo geral de 90 dias. Achei isso interessante, porque a gente tem problemas de, muitas vezes, a administração prender este processo para obrigar o contribuinte a adotar medidas. Só acho que esse prazo de 90 dias é desnecessário, poderia ser menor, né? E aí eu queria até ouvir tua opinião, Zé, o que você acha disso?
Depende do que se faz no prazo de amiga, porque veja, se é um prazo só para inscrever na dívida ativa e executar, eu concordo com o Milady, é um prazo muito grande. Mas considerando o espírito da nova norma e a ideia de revisão também pela Procuradoria, eu espero que esse prazo de 90 dias seja também investido numa última verificação por parte das procuradorias quanto à legalidade desse crédito, quanto à adequação e à rigidez da continuidade da cobrança. Eu acho que se as coisas acontecerem desta forma, 90 dias me parece ok. Se for realmente só para fazer a petição inédita de hoje em dia, colocar os valores lá, os 10% que nascem do chão para eles, aí realmente 90 dias é um absurdo. É demais. Assim, tem algumas E a coisas... briga dos 10% é ele. Não, sim, eu fico um pouco revoltada com, na verdade, o seguinte. Me parece que as administrações tributárias não precisavam de um prazo tão extenso para enviar isso para a Procuradoria. Porque, na verdade, assim, é a Procuradoria que vai fazer a revisão da própria dívida, né, do débito antes de fazer a inscrição em dívida ativa. Então, a gente está roubando o tempo da Procuradoria com o processo na Secretaria. E eu acho que é interessante você ter essa previsão, porque a gente tem no âmbito federal aquela loucura da cobrança administrativa especial, né? Que, para mim, é absolutamente inconstitucional. E a galera segura o processo durante um tempão e o contribuinte tem que ficar que nem um louco, né? Tentando garantir antecipadamente a execução. Porque o grande problema desses 90 dias é que se você dá esse prazo, você tem os 30 da amigável, que já acabou a tua regularidade fiscal. E em 75 você é inscrito no CADIM. Então, se demora todo esse tempo para ir para a Procuradoria, você já se ferrou em todos os aspectos, né? De A a Z. E aí você é obrigado a tomar uma judicialização. Então, acho que esse prazo, por exemplo, ele não combina com a própria lógica da lei, que diz o seguinte, olha, a Fazenda ela vai ter o prazo de 30 dias para oferta nos modos que vai trazer, que a gente vai falar aqui para vocês. E, além disso, ainda tem a possibilidade de você fazer a garantia extrajudicial, depósito administrativo, etc. Então, assim, não faz o menor sentido você prender esse processo só por uma questão de trâmite de um ente para outro, né? Mas é aquilo. Não é? Vamos ver, isso acredito que possa ser modificado no trâmite entre as instituições. Mas já é alguma coisa, porque hoje a gente não tem esse prazo, né, para todos os entes. Então, acho que houve um avanço, apenas acho que poderia ser um prazo menor, né? Faz sentido. Um ponto que eu achei aqui muito maneiro foi o seguinte. A gente sabe que a certidão de dívida ativa ela goza de presunção de liquidez e certeza. Mas ninguém nunca falou que havia a possibilidade de você inverter o ônus da prova, se a prova ficasse com a administração tributária. E o parágrafo único do artigo 8º do PL fala exatamente sobre isso. Além de mencionar que essa presunção é uma presunção relativa, coisa que a gente já sabia de cor e não precisava estar explícito no projeto, ela apenas traz essa outra possibilidade também de inversão do ônus da prova quando o contribuinte não teria a possibilidade de fazer essa prova de per se, né? Eu achei interessante também, Zé, uma coisa que nesse processo da nova execução fiscal se regularizou na lei, no projeto de lei, algo que hoje a gente já tem um modelo similar na portaria PGFN 33. Vi que a Moniquinha aqui, PGFN entrou, beijo grande amiga. Isso já estava lá, né? Então, na verdade, Marília querida, beijo grande. Então, o que acontece? A gente vê que isso já havia lá, né? Que é justamente a possibilidade de você pedir a revisão da inscrição e tal. E agora, isso vem na própria lei de execuções fiscais, o que eu acho que foi um ganho muito grande, né? Para o contribuinte já saber que é possível. E outra, você ter isso também no âmbito dos estados, dos municípios, algo que a gente hoje ainda não tem, de uma forma muito clara. E uma coisa que eu achei maneiríssima foi o seguinte... Eles aqui falam que você, quando é intimado, né, da inscrição em dívida ativa, você teria um prazo de 10 dias para você poder pagar ou negociar ou parcelar, e você teria um prazo de 20 dias para você poder fazer a garantia.
E a partir do momento que você oferece a garantia, independentemente do aceite, já se tem a regularidade fiscal. Eu confesso para vocês que eu achei isso sensacional. Porque existe uma dificuldade muito grande do contribuinte, muitas vezes, quando você está ofertando garantia. A gente já sabe que as garantias na execução fiscal de devedores solventes, eu gostaria de deixar isso claro, são garantias que são ofertadas seguindo a lógica de, por exemplo, seguro-garantia, fiança bancária, depósito, porque a gente sabe que isso é o que naturalmente a Fazenda Nacional aceita, sem que haja risco de penhora online, né? Sem juros. Fazenda Nacional e a gente diz os outros entes também, né? Estados, municípios e por aí vai. Quando você sai desse racional, você entra em um bem móvel, você entra em algum outro tipo de bem, realmente é aconselhável um NJP, e aí fazendo o NJP tem a mesma lógica, né? Você está negociando já com o fisco a garantia que você vai ofertar. Eu achei interessante porque a lei ampliou esses prazos e garantiu a regularidade fiscal enquanto é avaliada a garantia, de uma forma justamente a permitir que o contribuinte tenha certidão, porque esse é um problemaço. Agora, além da regularidade fiscal, eu acho que seria interessante deixar claro a inviabilidade de inscrição em CADIM, em cadastros ou protestos de inadimplência, tá? Claro, senão, porque senão acontece o que já acontece hoje em dia em alguns estados. Você consegue garantir um determinado débito, aquele é suficiente para você conseguir a certidão, mas não é o suficiente para impedir um protesto ou para impedir a inscrição no CADIM local. Exatamente. Uma coisa que eu queria falar com você, já vou te dizer, Michele, esse artigo dos prazos, peraí. Artigo 12, inscrito crédito em dívida ativa, o devedor será notificado do inteiro teor para, alternativamente, em 10 dias efetuar pagamento ou parcelar. Em 20 dias, ofertar antecipadamente garantia em execução fiscal ou apresentar pedido de revisão de dívida inscrita. É tudo nessa Artigo vida. 12 do projeto. Eu tô ouvindo você e estou aqui no computador olhando. Agora, uma coisa, Boris, que eu esqueci de falar no início, Zé, foi que esses prazos todos são contados em dia úteis. Eles quiseram trazer... Gente, eles não precisavam dizer isso, né? A gente sabe que a lei de... Bastava aplicar o CPC. Mas, veja bem, eu sempre prefiro quando dizem que o branco é branco, quando o preto é preto. É melhor, amiga. É melhor. Não, assim, é legal porque você não fica com nenhuma dúvida, né, com relação à questão. Porque, ao fim e ao cabo, esses prazos são computados pelo CPC. Então, a lei de execuções fiscais, se ela não trouxesse nada diferente, ela poderia se remeter ao CPC por simples. Mas eles quiseram deixar bem claro que a contagem dos prazos é toda em dias úteis. Então, atenção, porque esses 10 dias, esses 20 que a gente está falando, são úteis, tá? Não muda muito, porque o recesso forense a gente também já tem aplicação da execução fiscal hoje. Então, essa parte não é muito uma mudança, é apenas, diria que é uma clarificação daquilo que já está posto, tá? Mas, como o Zé falou... Artigo 5º do projeto de lei, na linha do que a professora Micaela está trazendo para a gente, tá, rapaziada? Os prazos processuais foram contados em dias úteis, artigo 5º. Isso aí, tá? Uma outra coisa que eu achei interessante foi essa parte da oferta antecipada de garantia, né? Ou seja, você pode oferecer e aí existe um prazo de 30 dias de análise dessa garantia antes da execução fiscal. Qual é o meu medo? É aquilo que eu falei para vocês. Você já tem um prazo de 90 dias para Receita Federal, exemplo, tá? Vamos falar da área federal, fica mais fácil, é um órgão só. Então, você tem lá 90 dias da Receita Federal para poder encaminhar para a Procuradoria. Aí eu vou fazer uma oferta antecipada de garantia na Procuradoria e ela tem 30 dias para poder avaliar. Nisso já estourei meu prazo. Eu já estou com CADIM, já estou com irregularidade fiscal, entendeu? É claro. E aí eu gostaria de botar um ponto importante também aqui para a gente pensar todo mundo junto. Ao fim e ao cabo, a gente sabe que a gente está tendo, paralelamente a toda essa discussão relativamente a contencioso, uma outra discussão relativamente à conformidade. Isso tanto no âmbito da PGFN, quanto no âmbito da Receita Federal e no âmbito também dos demais entes federados. Estou usando o modelo federal porque é mais fácil, a gente tem um órgão só, tá? Então, o que acontece com isso? Por que eu estou dando esse destaque aqui? Porque, obviamente, que tratamentos que venham a ser feitos em políticas de conformidade, que levam em consideração classificações diferenciadas do contribuinte, tornam
mais céleres determinados andamentos que a lei, que é feita para a regra geral, não necessariamente fará. Então, a gente tem um regramento geral que, obviamente, pode ser diferenciado em relação a essas políticas de conformidade. A legislação já está permitindo isto, né? Existe para a PGFN e existe para a Receita Federal autorizações pontuais em leis com relação a essa metodologia de conformidade. Tá? Inclusive possibilidades como, por exemplo, substituição de depósito por seguro-garantia, coisa que a gente sabe que judicialmente ninguém consegue fazer, salvo se estiver falindo, quebrando, com problema seríssimo. Então, assim, essas sistemáticas tendem a melhorar. Tem gente que debate bastante no curso que a Marília coordena, inclusive, junto com o professor Marcos Livre, a questão, e eu sou uma super devota dessa tese, de que quem está escrito na conformidade não teria que ofertar garantia na execução fiscal. Mas isso não está no PL, não, tá, pessoal? Isso aí pode ser uma sugestão a se incluir no PL, mas não está lá. Bem, aí voltando aqui à discussão, eu achei interessante uma outra questão. Existe ali... Fala, amigo. Esse prazo de 30 dias eu achei grandão, sabia? Para análise, 30 dias, lembrando, né? Estamos falando do artigo 14, parágrafo 4º, tá, pessoal? Para quem estiver acompanhando aí. A oferta antecipada de garantia e execução fiscal será analisada no prazo de 30 dias, contado do primeiro dia útil seguinte ao seu protocolo. Depois há outros pontos, mas não... O que tem relevo aqui é 30 dias úteis. É muito tempo. Principalmente se estivermos tratando de uma garantia tão simples quanto uma pólice de seguro-garantia ou uma carta de fiança, em que basta avaliar os requisitos formais do título vis-à-vis as normas de adequação de título a fim a ser apresentado. Esse me parece um prazo longo. Até porque a remuneração desses instrumentos já começa a valer a partir da emissão. Se ele não servir, eu vou ter pago um período relativamente grande, mais de um mês, que pode ser até 30 dias úteis, e achei demais. É um prazo grande. Eu entendi essa colocação do prazo aqui como uma questão mediana, porque você vai atender todo mundo. Agora, eu acho que em políticas de conformidade isso passa a reduzir substancialmente, né? Então, por isso que eu fiz aquela colocação da política, se bem que é aquilo, né? Você não está com uma garantia disso realmente na lei. Então, talvez seja conveniente pensar em um prazo menor. Mas também eu acho que aqui se levou em consideração toda uma estrutura, porque a gente está falando de uma regra que vai valer para a União, para estados, Distrito Federal e municípios. Nem todo mundo tem É que eu pensei muito em União. Se você pensar no município pequenininho, 30 dias faz sentido. Uma procuradoria pequena, dificuldades em geral, faz sentido. Você está correto. Eu acho. É uma norma nacional. Que, aliás, a gente vem pedindo cada vez mais normas nacionais, cada vez mais alinhamento. É o custo de se trabalhar nacionalmente. Você está perfeita, faz todo sentido. Agora, eu achei interessante eles trazerem essa questão da cobrança extrajudicial da dívida, sabe, Zé? E antes da gente entrar no capítulo da cobrança extrajudicial, que tem vários pontos aqui interessantes para a gente debater, eu queria ouvir de você o que você acha desse negócio de você poder cobrar extrajudicialmente a dívida tributária. Eu tenho preocupação, mas é algo que eu queria verdadeiramente experimentar. Eu tenho tentado raciocinar de uma forma pouco apegada a dogma. A vida toda, o trabalho que eu executo é a execução judicial da dívida ativa. Mas eu acho que aqui é um salto de fé, né, minha amiga? Se a gente quer aprender a confiar no Estado, quer que o Estado confie em nós, acredito que, em alguma medida, nós temos que confiar que haja um procedimento adequado, um procedimento correto, nessa cobrança extrajudicial também. Mas, volto a dizer, há um medo do novo muito grande quando se fala nisso. Há uma preocupação. Mas eu acho que a gente tem que experimentar. Até para que possamos criticar. Acho que é uma experiência pela qual a gente tem que passar. É verdade, até porque, realmente, de certa forma, a gente já tem, de um modo um pouco desordenado, essa cobrança extrajudicial, né? Se você for fofocar, né, a própria lei, ela traz uma meio que ordenação com relação a essa questão da cobrança extrajudicial. Ele diz lá,
que você pode protestar, que você pode colocar no nome do SPC Serasa, que você aí sim poderia fazer exatamente o procedimento da cobrança extrajudicial. Esses meios alternativos de cobrança, eles já existem. A grande questão é você ter um escalonamento de uso. E a cobrança extrajudicial, de certa forma, é uma eficiência administrativa. Porque a gente hoje sabe que, por exemplo, no âmbito federal, a PGFN ela não ajuiza uma execução fiscal de um crédito que seja inferior a R$ 20.000. Por quê? Porque não paga a mão de obra do procurador nem os custos do processo. Então, isso é lógico, é uma questão de eficiência. Então, assim, enquanto eu não estou cobrando no âmbito judicial, eu tenho formas de cobrar no meio extrajudicial. Se eu tenho, por que não faria isso? É uma forma de eficiência e de redução do custo. Inclusive, de você não inflar a máquina do Poder Judiciário com dívidas que são de valores ínfimos. Né? Eu já vi gente discutindo execução fiscal, tá? R$ 84. Quando eu vi, eu fui citada uma vez para uma execução fiscal de R$ 84. Primeiro que o valor era indevido, mas só de eu receber aquele negócio, eu já deu vontade de tirar do bolso e pagar. Eu falei, para! É isso. Né? Ninguém precisa. O tempo que eu vou perder para discutir aquilo ali era preferível já pagar e todo mundo ir para casa feliz. Então, assim, acho que essa medida, como você bem colocou, é interessante. Qual é a minha preocupação? É que a gente tem aí autorização para que você faça, inclusive, bloqueio ou constrição de bens administrativamente. E a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional isso na penhora administrativa, né? Então, ele deixou claro, inclusive, ele acabou equiparando, de certa forma, a penhora administrativa à situação do arrolamento de bens, porque passou a ser um mero inventário, você não poderia fazer constrição judicial. Então, acabou que ambos ficaram na mesma situação e não passaram a ter um diferencial, né? É claro que aqui você tem uma diferença porque você não usaria isso para qualquer situação. Estaríamos a falar de débitos de valores pequenos, aí o equivalente a 60 salários mínimos para a União e 40 salários mínimos para os demais entes. Inclusive, a lei ela fixa esse parâmetro e ela deixa claro que este parâmetro deve ser verificado no momento da inscrição em dívida ativa, né? Então, aquilo ali é que vai marcar exatamente o ponto em que você vai fixar a possibilidade da cobrança extrajudicial da dívida. Então, assim, acho complicado essa situação do bloqueio em razão da decisão do Supremo, mas acho que nós temos aqui um diferencial, porque na penhora administrativa, você tinha autorização para fazê-lo sem que houvesse necessariamente um limitador de valor. Enquanto que aqui, claramente, você tem um limitador de valor e você está demonstrando uma preferência. E também nada impede que o contribuinte venha questionar este bloqueio depois, a impugná-lo. Então, existe um direito de defesa que é dado a ele posteriormente ao bloqueio, né? Então, assim, acho que existe uma certa mitigação ao que ficou decidido pelo Supremo, né? Mas é uma questão que pode vir a ser debatida fortemente se isso vier a ser aprovado desta forma. O que você acha, Zé? Eu acho que quando a gente fala desses valores, o princípio da eficiência entra em tela também, para se medir o quanto que vale a pena mexer a máquina da própria administração, e aqui sem envolver o judiciário. Acho que aqui há também uma tentativa de desafogar o judiciário, porque o que a gente vê? Hoje, o que mais há perante o judiciário atrapalhando as engrenagens do referido poder, segundo todos os relatórios que se apresentam, execuções fiscais e muitas vezes de valores nessa grandeza aqui. Então, se você pensar em princípio de eficiência jurisdicional, princípio de eficiência administrativa, eu acredito que o Supremo vai ponderar também isso ao medir os contratempos que pode haver em eventual abuso na constrição de bens. Eu acho que, abstratamente, o Supremo vai compreender pelo prosseguimento, pela constitucionalidade dessa medida, e a contenção vai acontecer caso a caso, quando ocorrer alguma sorte de abuso. É como eu prevejo que as coisas caminhem, principalmente considerando, amiga,
a origem desses projetos de lei. É claro que o mero fato de haver participação do CNJ, participação de uma comissão montada pelo Supremo, não significa que isso aqui está a salvo de controle jurisdicional. Mas me parece que foi algo muito meditado, muito amadurecido em diálogo com o Poder Judiciário, né? Também acho, concordo com você. Acho que aqui você tem uma saída inteligente, onde você alia a eficiência administrativa também, um respeito às normas constitucionais, não inviabilizando a defesa do contribuinte, né, de modo geral. Aqui também é possível você oferecer embargos de execução no prazo de 30 dias. Se ela não é embargada e se você não atribui efeitos suspensivos aos embargos, você tem a possibilidade de adoção de medidas expropriatórias, tá? E aí nós começamos a partir do artigo 31 nas medidas judiciais de cobrança. E aqui a gente tem várias questões interessantes, né? A começar pela responsabilidade de você incluir os coobrigados na tua execução, né? Ele também coloca como limite mínimo para ajuizamento das ações de execução, no âmbito federal, 10 salários mínimos, e no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, 5 salários mínimos. Aí, analisando de novo a questão do princípio de eficiência. Veja que a lei ela vem com um racional muito importante nesse sentido, né? Indica o foro da execução. Acho que faltou aqui aquela possibilidade, né, de quando você tem, que a gente tem sempre um problema, e esse problema ele coexiste, quando a gente tem varas distintas tratando de matérias tributárias, ou seja, uma vara de execução fiscal e, ao mesmo tempo, uma vara que trata de outros feitos tributários, como na federal, que a gente tem a vara federal, que é residual, e você tem a vara de execuções fiscais, que aborda todas as questões que envolvem execuções fiscais. Qual o problema? Se você decide ajuizar uma ação anulatória antes da execução fiscal, ela vai para uma vara federal. Aí vem a execução fiscal, que está numa vara de execução fiscal. Você pode até ter um embargo de execução tratando de uma matéria residual que não tenha sido ventilada na sua anulatória. Mas, ao fim e ao cabo, você fica com 2 tipos de ação em 2 varas distintas. Sendo que, em regra, a vara de execuções fiscais não vai fazer nada na execução fiscal porque ela tende a ficar parada, enquanto você analisa a ação de conhecimento. Claro que existe a questão de liquidação de garantia, aquela historieta toda. Mas, assim, não é legal você deixar 2 juízes tratando de um mesmo tema se você teria condições de trazer a ação. É claro que, por você ter uma competência em razão da matéria aqui na vara de execução fiscal, não tem como eu pegar a execução fiscal e tacar na vara da ação anulatória. Então, o mais lógico seria você fazer exatamente a transferência da anulatória para a execução fiscal. O que eu entendo plenamente válido, porque a prevenção inicialmente se estipulou, mas por uma questão de competência em razão da matéria, de economicidade processual, você teria como fazer esse deslocamento. Isso, inclusive, não é uma ideia minha. O Fred Didier, com o próprio novo Código de Processo Civil, suscitou esta possibilidade com a redação que vinha do artigo 55 do CPC. Sendo que essa possibilidade foi absolutamente arrebentada pelo STJ, mantendo a jurisprudência dele no sentido de que cada um ficava no seu quadrado. Então, assim, acho que valeria a pena, a lei de execuções fiscais, pensar nesse deslocamento. Ela poderia fazer isso, né? Quem legisla sobre processo é a União, portanto, dá para você fazer essa definição nessa matéria de forma específica, o que ajudaria a todos, mas não está aqui, né? Uma outra coisa que eu achei interessante é que o juiz ele pode, isso de certa forma já... O artigo 34 caput traz uma coisa interessante aqui nesse direcionamento, minha amiga, que ele fala mais ou menos o seguinte, olha, artigo 34, a competência para processar e julgar a execução da dívida ativa exclui a de qualquer outro juízo. Talvez uma interpretação disso aqui, no caso concreto, pode facilitar, por exemplo, de exercer a vida atrativa, como você citou. É uma tentativa, acho que poderiam deixar mais claro, né? Aí, nesse caso, eu concordo com você. Tem que falar claramente, senão... não, tem que falar. É o que eu te falo. Diz que o branco é branco, diz que o preto é preto, diz que o azul é azul. Não me deixa, eu sou daltônico, eu não sei. Exatamente, concordo. Escreve direitinho. Eu sou alfabetizado, mas daltônico.
É isso aí. Bom, uma outra coisa que ficou claro na legislação, e que isso já era uma praxe, né? Já é, na verdade, dos juízes, é que eles ordenam a citação, mas eles podem decretar indisponibilidade de bens se não for oferecida a garantia. Aqui, ele já está dizendo que ele pode decretar na citação. Então, tipo assim, você recebe a citação para execução e a informação de que os seus bens estão indisponíveis, tá? Eu achei interessante essa presunção que foi trazida no artigo 37, parágrafo 5º da lei. E aí, eu vou só ler para você. Está com ele aí? Lê para gente, Zé. Claro. Parágrafo 5º. A devolução do aviso de recepção em razão dos motivos indicados no inciso 4º desse artigo, daqui a pouco eu leio, configura indício de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, suficiente ao deferimento da inclusão no polo passivo da execução fiscal daqueles com poderes de gestão pela pessoa jurídica responsável pelo débito exequendo na época da dissolução irregular. Antes da gente Aí, entrar, diga, pode falar. Fala você, amigo. Não, fala você. Que eu ia falar que temos o registro de uma pessoa muito importante aqui nessa live, que é o Arthur. Olá, Arthur. Ele tá dando oi pro papai. Beijo para você. Como origami, você está arrasando. Bom, voltando. Aqui no parágrafo 5º, ele traz uma presunção relativa de dissolução irregular, né? Quando você tem a questão da citação, da tentativa de citação da empresa e de não localização. Isso casa um pouco até com a súmula. Aliás, vocês vão ver muito isso nos projetos de lei, todos eles, não apenas esse que estamos a versar, que existe a incorporação de questões que já foram simuladas ou que estão em jurisprudência reiterada dos tribunais superiores. Tá? Um exemplo clássico é esta aqui. Está casando com aquela súmula da presunção de dissolução irregular quando você não encontra a sociedade no dado local. Ok? Bem. Possibilidade. Deixa eu ler o inciso 4º, que eu tinha falado os tais casos, claro, né? Inciso 4º. Se o aviso de recepção retornar em razão da não localização do devedor no endereço indicado, da insuficiência ou da incorreção do endereço fornecido, a citação será realizada por oficial de justiça ou por edital, a critério da Fazenda Pública exequente. Show. Uma outra coisa, gente, que eu acho importante ser colocada aqui é a questão dos depósitos, né? A gente, no artigo 40, a gente reproduz 40, 41. Vocês vão ver que, de certa forma, existe uma reprodução de uma sistemática que foi criada e que, em relação à União Federal, funciona nos termos da Lei 9.703, né? Que, só refrescando a memória da galera, envolve o quê? Você depositar, abrir uma conta e fazer os depósitos na Caixa Econômica Federal quando se fala de débitos tributários da União, créditos tributários da União, usando o termo técnico. Então, veja, ali nós temos alguns problemas. Por quê? A gente gera um monopólio da Caixa Econômica Federal. Será que esse é o melhor caminho? Talvez, se você franqueie para outros bancos e várias questões relativas a depósitos no âmbito estadual, no âmbito municipal, você consegue fazer em outros bancos e, às vezes, você tem uma melhoria do serviço prestado, né, das informações que são requeridas. Então, talvez seja uma coisa para a gente pensar. Será que a gente quer manter o monopólio da Caixa nisso? Será que é necessário? E aí, uma outra questão que eu acho interessante também é a questão da não remuneração desses valores. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, há muitos anos atrás, isso aí eu estou falando do falecido Hugo de Brito Machado, né? Ele já tinha questionado fortemente essa norma e dizia que isso era um empréstimo compulsório disfarçado e, portanto, inconstitucional, por não observar nenhuma das regras exigidas para a instituição de um empréstimo compulsório. O Supremo entendeu que isso era constitucional e poderia ser feito, que não seria uma modalidade tributária. E, partindo desse pressuposto, a ideia não é você querer discutir o rediscutido, apesar da gente estar vivendo um momento nesse sentido, né, de estar rediscutindo o rediscutido. Mas vamos lá. Eu acho que o importante é a gente só pensar no seguinte: estamos no Estado Democrático de Direito, eu acho que ninguém tem dúvida, está lá na Carta Constitucional, apesar de muitas vezes a gente não sentir isso na prática, mas estamos lá. Então, veja, se existe esse Estado Democrático de Direito, a gente sabe que nesse Estado a gente tem o contribuinte e o Estado na mesma posição. Existe uma superioridade hierárquica, né? Até porque o Estado ele não é um fim em si mesmo.
Ele é feito para a sociedade. Então, existe uma retroalimentação ali. A sociedade mantém o Estado atende à sociedade. Muito bem. Diante desse contexto, é importante a gente levar em consideração o seguinte. Será que seria cabível, no Estado democrático de direito, o Estado ente se utilizar de uma verba do particular e não remunerá-la? Por isso. Essa é a pergunta. E por que eu digo isso? A gente não pensa na seguinte questão. Esse dinheiro, quando você deposita na Caixa Econômica, ele vai, por exemplo, para a União Federal. E essa lógica, gente, ela segue os estados, municípios, que seguem o mesmo racional aí. Sendo que não usam em 100%, usam em 70%, tá? O que é interessante a gente colocar? Esse dinheiro, ele vai lá, alegremente, para a Caixa Econômica, e da Caixa Econômica vai para o Tesouro Nacional. E aí, o Tesouro Nacional está usando esse dinheiro. Se o contribuinte perder a ação, o que vai acontecer com isso? A União, ela vai ter para ela convertido em renda o valor com a data do momento em que houve o depósito. Portanto, a União, ela não se locupleta também de Selic. Vai ser dado para ela a conversão, levando em consideração o momento em que você depositou. E por que foi feito isso? Porque, sem dúvida, a União estava usando o valor desde o momento que foi feito o depósito. Então, não faz sentido a gente pensar em Selic no período, né? A Selic, ela existe para remunerar o credor da indisponibilidade do seu crédito e para corrigi-lo. Se está sendo usado, não precisa de remuneração. Então, bate lá no momento de que você fez o depósito. Se você que emprestou o dinheiro para a União não ganha nada. Se você ganha a ação, você levanta o seu valor atualizado pela Selic. Aí você vai dizer, legal, então você recebeu a atualização. Não, não é legal. Vamos pensar. Esqueça a lei 9.703. Se você tivesse depositado esse valor em juízo, qual seria o resultado? O mesmo. Se você depositasse em juízo, a União, com a única diferença de que a União iria ter convertido em renda o valor com a atualização e você levantaria o valor com a atualização. Então, veja, aqui nós temos um efeito igual com situações distintas. No segundo caso, que era como ocorria antes da Lei 9.703, faria sentido você só levar a atualização monetária quando você ganhasse, porque você estava levantando o depósito. Agora, nós estamos falando de um negócio jurídico que acaba ocorrendo legal, né, sem a vontade das partes, por força esse para mim é o grande detalhe. Não é um negócio jurídico, é uma imposição jurídica. Exatamente. É uma imposição, uma obrigação legal, né? Então, a União, ela pega o seu dinheiro e ela usa o seu dinheiro e você não ganha remuneração nenhuma por essa utilização do dinheiro. Só quem perde a Selic, no caso, seria a União se ela tivesse a verba convertida em renda. Então, assim, o tratamento da questão não está equiparado. É claro que a gente sabe que se a União pegar dinheiro no mercado, ela não vai ter uma taxa que é igual à taxa que bancos e outras instituições pegam no mercado. A gente pode utilizar, por exemplo, os títulos de retorno da dívida ativa, para imaginar aí o quanto ela poderia devolver ao contribuinte em razão dessa utilização. Mas eu acho que seria uma excelente oportunidade de melhoria e de equiparação da situação do Estado ao contribuinte, a gente pensar no direito do contribuinte de ter uma remuneração independentemente do resultado do processo, porque é vinculada à utilização do seu capital pelo ente. Então, isso nada tem que ver com o resultado processual, né? Justamente para que haja uma equiparação entre as partes e a gente possa trazer um pouco mais essa concepção democrática ao jogo. Porque apenas você anular a Selic, entendo que não supre isto, tá? E aí, agradeço aos comentários. Vamos pensar, quanto mais a gente discutir essas questões, melhor, né, pessoal? Bom, uma outra questão que eu achei interessante aqui, e aí já mencionando, Zé, aquela jurisprudência, a incorporação da jurisprudência, né? A gente vê que os julgados do STJ todos vão na linha de que a gente tem uma impenhorabilidade até 20 salários mínimos. Isso foi incorporado na lei, né? E, inclusive, a lei ela deixa claro que não existe uma impenhorabilidade de um bem de família que seja reputado suntuoso, onde você vai resguardar apenas aquilo que é o básico e aquilo que é suntuoso seria objeto, eventualmente, de uma execução.
Eu tenho um pouco de dúvida, e eu acho que faltou um trabalho legislativo um pouquinho mais a miúde aqui, para definir o que é suntuoso, né? Eu acho que isso é complicado. A gente pode aliar o conceito dos 20 salários mínimos como sendo uma base da empregabilidade, né? Mas às vezes você está falando bem suntuoso. Bom, vamos imaginar um quadro de um pintor famoso. Digamos que eu tenho o Abapuru na minha residência. Ele pode ser considerado bem suntuoso, mas pode ter sido uma relíquia de família. Então aí vem aquela questão: será que eu poderia vender o Abapuru da pessoa, penhorar o Abapuru da pessoa e tornar impenhorável por causa disso? Às vezes é o único bem que ela tem. Então acho assim que seria importante a gente definir um pouco melhor quais são os critérios que eu poderia utilizar, né, como juiz, até para nortear a atividade judicante, para caracterizar um bem como suntuoso. Né? Não tem dúvida de que um kit multimídia, a priori, um movie theater em casa, pode ser considerado um bem suntuoso. Salvo ser, por exemplo, aquele cara trabalha como cineasta e precisa ter material para poder. Entendeu? Então, eu acho que sempre vai haver uma ressalva com relação a essa questão. Então, é interessante a gente ter alguns nortes aqui que eu senti falta, confesso a vocês. Ele usou a cláusula geral, né, Mila? Mediante apreciação equitativa do juízo. É apreciação. Vai ficar no mundo deles. Aí vai ter que se montar a jurisprudência, aí vai ter aquela questão das distinções. E, assim, eu acho que aqui, infelizmente, a gente pode ter uma alta carga de brasilidade. Eu também acho. Eu também acho, Zé. Eu fiquei preocupada com isso. E, assim, eu achei legal, por exemplo, a correção daquilo que a gente estava até comentando há pouco, da questão da compensação. Aqui na lei, ele está bem autorizando a compensação. Acho que a redação ficou um pouco confusa. Eles poderiam deixar isso mais claro na redação, mas achei legal a possibilidade de realmente você... E já existem projetos de lei, além desse, né, querendo fazer aquela correção lá no parágrafo 3º de 2016 da ALEF. Porque realmente compensação não homologada, ela deveria poder ser questionada em sede de embargos de execução. Não faz sentido vedar isso, mas acho que foi um ganho importante, tá? Posso voltar um ponto, claro, Mila? Porque tem um item aqui também. Na hora que você estava falando de garantia, eu acabei perdendo aqui a oportunidade, me perdoe. Mas o 40 inciso 3º, traz também uma cláusula geral de possibilidade de oferta penhora de precatórios do próprio ente, que é algo muito interessante, né? De você, assim, isso atende a uma isonomia que já vem sendo reclamada há muito tempo. É claro que a alocação topográfica dele no inciso 3, eu fico com medo daquele tipo de leitura do seguinte: não, dinheiro continua sendo em primeiro lugar, depois a fiança, depois o seguro. E aí só depois você precisaria apresentar, você poderia, me perdoe, apresentar o precatório. Eu não sei, eu gostaria mais se a gente tivesse algum tipo de construção que deixasse claro que, assim, você pode ofertar isso e isso vai ser aceito tal qual o capital seria. Estamos falando aqui do artigo 40 do projeto de lei, tá, pessoal? Eu acho que o precatório... Até teve uma portaria, se não me engano, Zé, que fala dessa questão de você poder utilizar o precatório para diversos fins, inclusive para garantia. Eu acho que na lei de execuções a gente poderia deixar isso bem claro, porque o precatório, você colocar ele equiparado a direito lá embaixo, né, como último item, não faz muito sentido se a gente estiver falando de precatório do próprio ente. Afinal de contas, o ente está passando um recado de que ele mesmo não é solvente ou outra. Você gera uma questão de encontro de contas. Eu acho que para o ente é muito mais interessante, né, que um precatório, ele fazer um encontro de contas sem ele ter que tirar do caixa, do que a gente ter uma questão dele ter que tirar no caixa mais lá para frente. O problema é que a gente está postergando o pagamento dos precatórios. E com isso, acaba não sendo interessante essa possibilidade, porque eles já estão atrasando, então não é uma dívida líquida e certa, e consequentemente ele, né, não teria essa urgência. Mas eu acho que seria conveniente a gente pensar numa otimização melhor do uso do precatório pelo próprio ente quando você tem essa situação. Uma outra questão que eu acho interessante é o seguinte: fala-se aqui da possibilidade de você ter uma liquidação de garantia após decisão desfavorável em segundo grau. Ou seja, você ofereceria a garantia, ela ficaria bloqueada até você ter uma decisão desfavorável em segundo grau, quando ela poderia ser liquidada.
Eu confesso a vocês que eu fiquei com um pouco de dúvida, tá? E Zé, não sei qual foi a tua percepção disso, com relação ao seguinte. Ele não diz que os embargos de execução eles teriam efeitos suspensivos automáticos. Ele diz que você tem que ter a análise do efeito suspensivo. Ora, se eu oferecer a garantia, e se a garantia só pode ser liquidada depois de uma decisão desfavorável em segundo grau, ele está tendo efeito suspensivo automático. Então, qual o sentido de eu falar que eu preciso fazer o pedido de concessão de efeito suspensivo dos embargos? Para mim, nenhum. Outra coisa que eu acho também extremamente equivocada é você falar de suspensão da exigibilidade do crédito em execução fiscal. Não existe isso, né? Se a gente está falando de execução fiscal, o crédito não está mais exigível, ele já foi executado. Então, eu não posso pensar no artigo 151 do CTN. A minha regra é uma regra só da lei, inclusive da própria lei de execuções fiscais. Então, assim, não faz sentido usar essa expressão e ver essa expressão aparecendo aqui em alguns momentos na legislação, né? Tem outra, a professora trouxe para a gente detalhe material. Ainda tem um pequeno detalhe formal. Causas de suspensão de exigibilidade tributária são apenas aquelas previstas em uma lei complementar. Nós aqui estamos falando de um projeto de lei ordinária. Exatamente. Oh, o Lucas está aqui também. Oi, Lucas, querido, tudo bem? É verdade, é mais ou menos isso. É isto ou aquilo, é isso aí. Parece a possibilidade de prisão após decisão de segundo grau. Mais ou menos isso, Michele. Acho que talvez a gente esteja seguindo para esse caminho nada simpático, tá? Uma outra coisa que eu acho interessante é a questão relativa a honorários. Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de trabalhar e talvez, tá, não tenha sido uma perda de oportunidade, mas sim uma falta de consenso que gerou a não abordagem do assunto e talvez a necessidade de reavisitá-lo no âmbito do Congresso Nacional. Que é a questão relativa aos honorários de execução. E por que eu trago isso aqui? Porque, infelizmente, a gente tem encargos legais, infelizmente ou felizmente, acho que não tem nem carga valorativa para isso, mas é uma verdade. Nós temos encargos que são definidos nas execuções fiscais, seja no âmbito federal, com o Decreto-Lei 1025, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal ou até distrital, que servem para, entre aspas, remunerar os custos que o ente tem com a execução fiscal, mais os honorários. Então, é como se fosse um combo, né? A grande questão é que a gente tem um artigo que veio no CPC de 2015 com o objetivo de tentar gerar um mínimo de equilíbrio na discussão de honorários contra a fazenda pública, fixando que esses honorários obedecem a uma escala onde você tem uma redução dos percentuais à medida que aumenta o valor da causa, e aí a gente tem uma variação que vai de 20% até 1%, né, variando aí nessas faixas, que deixa claro na disposição que nas causas onde a fazenda pública é parte, a fixação dos honorários será nesse sentido. Então, se você for ler os debates que ocorreram na comissão para gerar esse Código de Processo Civil, que deram origem a esse dispositivo, você vai ver que o objetivo era acabar com a discussão de honorários contra a fazenda pública. O problema é que essa discussão não acabou. Ela continua. E ela continua por diversas razões. Uma das razões, entre aspas, está equacionada até que o Supremo julgue diferente, que é a questão relativa aos honorários por equidade quando você tem uma condenação em valor relevante do ente público. A Corte Especial do STJ deixou claro que você não vai aplicar a fixação de honorários por equidade quando você tem uma causa com valor relevante. Existe um rol, um tabelamento trazido pelo CPC, e é esse tabelamento que tem que ser observado. Essa primeira parte está equacionada por enquanto, porque isso foi tomado em decisão em repetitivo, portanto, vinculante para todo o Poder Judiciário. Portanto, mesmo que o desembargador ou juiz não concorde com essa decisão, ele é obrigado a adotar. Agora, foi interposto um recurso extraordinário, se não me falha a memória, pela União, em relação a esta decisão, e isto foi admitido pela presidente da Corte, ministra Sucete Magalhães, e foi processado rumo ao STF. Então, lá no STF, esse assunto pode ser reanalisado, pode ser que o STF entenda que isso é objeto de ofensa reflexa à Constituição, como pode ser que ele entenda que deve julgar, né? E aí, nesse caso concreto, nós podemos ter a manutenção do entendimento ou alteração. Mas esse assunto, a priori, no momento, está equacionado. Qual é o segundo assunto que eu quero chamar a atenção e que tem um desdobramento? É justamente quando a gente tem execuções fiscais.
Porque nas execuções fiscais, por exemplo, federais, eu tenho a fixação prévia do encargo legal que funciona como substituto dos honorários. Muita gente me faz aquela pergunta: Micaela, o que é encargo legal? E aí, Zé, o que você acha que é encargo legal? Essa é uma discussão na qual eu entro e não consigo sair. Eu não consigo explicar. Eu não consigo. E se é antecipação de honorário? Bem, se é antecipação de honorário, por que você escolhe de ser de 10%? Porque, independentemente do valor, você, se é honorário, tá, amiga? Se o encargo legal é honorário, teria que ser respeitada a isonomia e aí, pelo menos, joga naqueles critérios de fixação de honorário e trabalha com aquela lógica. Se não é isso, bem, então me explica, porque os gastos médios são de 10% do valor da execução, uma execução de 1 bilhão, então significa que você gastou em média 100 milhões para fazer, mas com o tipo de petição inicial que é feito para execução de 1 bilhão ou de 100 reais, me parece que em nenhuma das duas a diferença substancial do trabalho que é desenvolvido no que diz respeito à apresentação da execução fiscal. Então, o que é esse encargo? O que é esse 10%? Para mim é uma arbitrariedade, é uma reminiscência de algo que já não deveria mais ser aceito pelo atual ambiente constitucional. Eu concordo plenamente. Ou inveja, porque eu nunca passei no concurso da AGU, sei lá. Não, olha só. Tem que admitir aqui, né? Não, mas, amigo, sério, eu acho que, assim, quando a gente olha a primeira história do encargo legal, a gente entende que ele começou como uma taxa. Tá? Ele era um tributo. Depois ele passou a ser... Cadê a reperibilidade, então, da taxa? Exatamente. E aí, depois, ele começou a ser utilizado como substituto dos honorários. E assim foi, tá? Hoje em dia, a jurisprudência do STJ e do STF se batem com relação a essa definição. O grande problema é que eu tenho reparado que os juízes têm se focado um pouco a assumir a natureza jurídica. Algo tem que ter natureza jurídica. E aí a gente precisa enfrentar quais são as consequências dessa natureza jurídica. Então, vamos pensar aqui um pouco todo mundo junto. Se eu estou entendendo, vamos começar pela primeira possibilidade. Isto é uma taxa. Bom, aí a gente precisa entender qual é o conceito de taxa. Taxa é um tributo cobrado, seja em razão de uma prestação específica e divisível de um serviço público. Eu não posso considerar a cobrança da dívida ativa como serviço público, isso na verdade é feito no interesse do próprio ente, então não se enquadraria como taxa de serviço. E a segunda hipótese, exercício do poder de polícia, que é a fiscalização das normas. Novamente, a gente está falando de cobrança da dívida ativa que não se enquadra na natureza de um conceito de poder de polícia. Basta ler o artigo 78 do CTN, que traz para mim a melhor definição de poder de polícia que existe na legislação. Então, assim, ela não seria nem taxa de serviço, nem taxa de polícia, portanto, taxa não poderia ser. Se eu considero que isso é uma taxa, isso é inconstitucional. Ponto. Tá? Aí a gente vai para a segunda análise. Bom, ok. Então, isso não é taxa? Isso pode ser uma cobrança? Como eu já vi alguns juízes dizendo, isso é uma cobrança feita em favor da União. Bom, gente, eu sou coagido ou obrigado legalmente a pagar algo em razão de lei, seja porque é um tributo, né? Seja porque é uma obrigação específica, geralmente fundada em algum pacto consensual, né? Então, por exemplo, eu sou obrigado a pagar royalties, que é uma receita originária para a União, porque eu fiz um contrato de concessão, né? E aí eu tenho a necessidade de pagar esse valor. Então, não existe a possibilidade de eu ter uma obrigação cogente no ordenamento jurídico sem que eu tenha uma origem que seja fulminada em penalidade ou tributo, que é aquela que você não discute a vontade na origem, ou você pode ter uma cogência com uma vontade na origem, que geralmente envolve todas as receitas originárias da União, né? Então, na verdade, a gente não conseguiria enquadrar o encargo legal nessa circunstância. Ele não é tributo, ele não é penalidade, porque ele não visa penalizar nenhum tipo de comportamento, até porque a cobrança da dívida não é uma penalização, né? E se fosse, haveria um bis in idem, já que há uma cobrança de um débito em relação ao qual já há multa? Exatamente. Então, você já não teria também essa natureza. Então, essa ideia de dizer que isso é uma mera cobrança não rola.
E aí nós vamos para a última hipótese, que são honorários. Bem, se eu entendo que isso são honorários, aí nós temos alguns problemas. Quais são? Primeiro deles, como o Zé muito bem colocou, eu estou cobrando antecipadamente, eu estou pedindo para que você garanta antecipadamente honorários. Isso não existe com relação à pessoa pública, até porque os honorários são fixados em razão do exercício da atividade ao longo do processo. E isso não mudou na regra de fixação dos honorários. Sempre foi assim, desde 73 para cá. Então, simplesmente não teria cabimento a gente fazer essa cobrança antes. E aí, independentemente da discussão se esses honorários vão para o ente ou se vão para o procurador, tá? Essa discussão é uma discussão entre os entes, não é do ente com seus advogados. Não vou entrar nessa discussão aqui. A natureza jurídica, ela é dada pela essência da cobrança e não como é que vai ser distribuído o valor, né? Então, exatamente. Então, esse é um ponto relevante. Aí, vamos para um outro ponto que também é relevante. Veja, no Código de 73, a gente tinha uma fixação máxima de honorários de 20 e mínima de 10. No Código de Processo Civil de 2015, eu tenho de 1 a 20. O que está acontecendo hoje? Eu, numa execução fiscal, se eu perco, eu pago 20 de encargo legal para a União. Se eu ganho, a depender do valor da causa, eu posso ganhar 1%. Então, não faz o menor sentido, inclusive por violação do princípio da isonomia, eu fixar 20% para a União e 1% para mim. Até porque a gente tem que levar em consideração, e veja, nada contra, amo o trabalho dos procuradores da Fazenda e acho excelente o trabalho que eles desenvolvem. Mas veja bem, a questão não é essa, a questão é só tratar de forma isonômica a aplicação da regra de fixação de honorários. Então, veja, até porque a gente sabe que advogar contra a fazenda pública, a gente tem que matar uma presunção que a gente acabou de mencionar, que é relativa, mas existe. Então, eu tenho todo um ônus argumentativo, tenho que garantir o juízo. Então, existem dificuldades, né, dificultadores naturais no questionamento judicial da dívida. Então, existe, na verdade, uma exigência muito maior por parte do contribuinte do que do fisco em si, em razão de você já ter essas presunções legais. Então, se a gente fosse pensar em desigualar os honorários, seria mais lógico favorecer o contribuinte do que o ente. Contudo, entendo que isso não faz sentido e que no Estado Democrático de Direito você teria que ter uma fixação equiparada. Então, se eu vou dar 1% para o advogado, eu vou dar 1% para o ente. Não importa, né? Então, esse é um problema seríssimo que nós encontramos hoje com relação à questão do encargo legal, que não foi resolvido pela Lei de Execuções Fiscais, porque ela não trata deste assunto. E nós temos um outro problema mais sério. Qual é? A gente sabe que as discussões tributárias, muitas vezes, elas se acumulam. Então, você tem uma ação anulatória, uma execução fiscal e você tem um embargo. Qual o problema? A gente tem jurisprudência do STJ dizendo que quando você tem embargos aqui e execução fiscal, você vai fixar 20% para as duas. Então, você não teria que pagar mais honorários nos embargos. Esse racional acaba sendo utilizado quando você tem uma anulatória e execução fiscal. Mas era importante que a lei trouxesse essa visão, por quê? Primeiro, para dizer qual é o máximo. Porque, veja, se eu tenho 3 ações judiciais, eu vou fixar honorários em cada um, eu até posso, mas eu tenho que ter um limite global. Qual é o limite global? É o limite de 20% máximo no ordenamento ou é o limite de máximo por faixa? Porque a gente tem que pensar isso. O artigo 85 não define por faixa. Então, se eu estou falando de uma causa bilionária, eu só poderia dar honorários na margem de 1 a 3%. Então, a minha fixação global só poderia ser até 3% nas 3 ações. Eu não poderia superar 3%. Então, se uma eu botei 3%, as outras eu não posso fixar honorários. Então, essa é uma regra, e exatamente por isso eu digo que não cabe a gente continuar com essa separação da ação tramitando na vara federal, a ação tramitando na vara de execução, porque você facilita a questão da própria análise da fixação dos honorários. Afinal de contas, é tudo uma mesma discussão judicial, né? E eu acho que se perdeu uma boa oportunidade. Diga, Zé. Eu concordo que se perdeu uma boa oportunidade e ainda lembrei de um exemplo muito corrente que a gente observa. A amiga certamente já viu esse tipo de discussão. Você tem execução e embargos. E aí você vai e paga o débito em execução numa anistia. Paga com desconto. Sim. Todas as vezes você paga o débito, paga os honorários da execução fiscal. O fisco diz que o débito está quitado. E aí o que ele faz com você no embargos, Micaela? Ele quer os honorários.
pede os honorários também do embargo. Sempre. 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 E o STJ tem titubeado em relação a isso. Tem titubeado muito em relação Excelente lembrança. E você vê que é um valor que é substancial, gente. A gente está falando aí, eu tentei liquidar, aderir a um parcelamento, ou seja, não faria o menor sentido eu estar tendo a fixação dos honorários nos encargos, mas eu estou tendo, entra de novo uma discussão. Esse é o problema do contencioso tributário. Como a legislação é muito antiga, as coisas acabaram sendo resolvidas por puxadinhas de laje na legislação. E aí acaba que fica muito a cargo do bom senso. Sendo que tem determinadas questões que me parece que não conseguem ser resolvidas com a lógica do bom senso. Dentre elas é a questão dos honorários. Então, assim, se eu fosse fazer uma crítica ao excelente projeto de lei que a gente viu aqui, que tem coisas importantes, acho também tem uma certa dificuldade em não aceitar o IRDR em execução fiscal. Confesso a vocês, o projeto de lei ele é claramente contra a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Aliás, nisso diverge do entendimento da primeira turma do STJ e vai na linha do entendimento da segunda turma. Mas, assim, acho que ele abre também, paralelamente, uma possibilidade de defesa no âmbito da instauração e ele exige que os coobrigados já estejam lá, desde a inscrição até a distribuição da execução. Então, assim, ele tenta corrigir a não aceitação do IRDR por outras metodologias. Agora, acho que um dos grandes defeitos aqui, ou necessidade de melhoria, vamos dizer assim, desse projeto, seria justamente discutir a questão dos honorários e fixar como é que eles deveriam ser tratados no âmbito da execução fiscal e das ações paralelas, né? E também a questão relativa à competência. Quando você pudesse ter um deslocamento para fins de fixação em vara com competência em razão da matéria. Com isso, você consegue melhorar um pouco mais o ambiente de litigiosidade e assegurar a economia processual e eficiência, eu acho, também na própria administração da justiça relativamente a esses processos. O que você acha, Zé? Eu acho esses pontos, eu concordo com todos os pontos que você colocou, mas eu acho que também se perdeu a oportunidade de haver um cuidado a mais com a questão da derrota em segunda instância em embargos, sabe? Porque da forma como está escrito, o atropelo vai acontecer de uma forma mais objetiva. Hoje em dia, os fiscos têm o trabalho de dizer que o RESP e o RE não são dotados de efeito suspensivo e, a partir disso, fazer uma construção que está colando direto para poder executar, por exemplo, uma carta de fiança, uma apólice de seguro. E eu acho que aí os contribuintes têm muito interesse de manter essas garantias, só que eu acho que deveriam se somar aos contribuintes nessa discussão as seguradoras, porque o produto delas está perdendo valor. Eu ouvi isso até do Lucas, que está aqui com a gente, o Lucão. A gente está tentando trabalhar alguma coisa nesse sentido para barrar essas discussões às cegas, e eu acho que esse projeto, quando trata do tema, ele infla os entes federativos a buscarem o prosseguimento da execução e, portanto, essa execução de uma garantia firme simplesmente porque houve a derrota em segunda instância. E aí o produto, carta de fiança, o produto, apólice de seguro, torna-se menos atrativo ou menos vantajoso na medida em que eu poderia estar pagando mais uns 2 ou 3 anos de STJ e STF para a instituição financeira, para a seguradora, para manter essa garantia ali. Não, é verdade. Isso eu acho uma... Concordo com isso eu acho uma... realmente. É aquilo, né? Vamos esperar que no Congresso Nacional essas discussões sejam trazidas à baila e a gente tenha condições de melhorar o projeto que já veio com um espírito muito positivo em termos muito positivo, né? Muito positivo. Economicidade. A gente passou aqui 1 hora falando bem e 2 minutinhos só falando de uma coisinha ou outra que poderia sair melhor. Verdade, Zé. Bom, gente, foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Até às 9 da noite, olha aí, horário emblemático. Um beijo em todo mundo. Quem entrou no finalzinho ou no meio, fiquem tranquilos. A live vai ficar gravada, então você tem a oportunidade de rever a live, analisar os pontos que a gente trouxe aqui. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que foi exposto, não deixe de conversar com a gente, seja aqui no Instagram, seja no nosso grupo do WhatsApp. Vai ser sempre um prazer debater com vocês. Zé, prazer imenso estar com você nessa live. Obrigada por
Tudo. Beijo grande, pessoal. Tchau. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, Micaela. Tudo de bom.